Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o público presente, registrar a presença do Marcelo Negrão, representando meu amigo vereador Arthur Orsi, e registrar a presença da Valéria Alcausa Lopes, procuradora da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, nesse instante representando o secretário Mário Orlando de Carvalho, a qual solicito que componha a mesa, a Andréia Cristina Struckel, supervisora departamental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o secretário Rogério Menezes. Registrando também que o secretário Rogério Menezes justificou sua ausência, uma vez que ele tem um compromisso em Brasília. Então, vamos registrar a sua justificativa. Gostaria também de registrar a presença do vereador André von Zuben, líder de governo. Agradecer a presença de todos, agradecer aos trabalhos dos funcionários do Legislativo, em nome da Heloísa, pessoal da TV Câmara, da Pâmela, que hoje eu faço questão de dar os parabéns atrasados, mais uma vez, eu fiz na audiência pública, mas você não estava. Parabéns, Pâmela. Essa audiência, a 37ª audiência pública da Comissão de Constituição e Legalidade, ela trata sobre o PLC 49 de 2015, processo 219.455, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre licenciamento ambiental para fins de regularização fundiária, de interesse social, com intervenção em área de preservação permanente, APP, no município de Campinas, e da outras providências. Vereador André von Zuben, Vossa Excelência, como líder de governo, quer tecer algumas considerações? Antes de iniciarmos, o microfone está ali, peço, antes de iniciarmos a exposição dos membros do Executivo. Mais uma vez, eu ressalto que outro dia eu fui indagado numa audiência pública por que eu abro a palavra para o André von Zuben, líder de governo, como se eu estivesse privilegiando. Não, trata-se de... Até era um vereador da oposição, até deixei claro que trata-se de um critério, uma vez que o líder de governo, ele representa os assuntos, os interesses do Executivo, ele que faz essa transição da tramitação dos processos do Executivo, os projetos de lei do Executivo para dentro da casa. Por isso, até por uma questão procedimental e regimental, eu entendo que deve-se dar a palavra ao líder de governo para que faça uma breve introdução, para que depois os membros do Executivo possam tecer os comentários e as justificativas necessárias. Então, vereador André von Zuben, muito obrigado pela presença. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, doutora Valéria, doutora Andréia. E agradeço aí a oportunidade de fazer a abertura. Na verdade, essas considerações elas são mais de natureza geral, dado a importância da matéria, porque hoje nós estamos aqui debatendo o projeto de lei complementar número 49/15, e ele trata de deixar definido a competência do município, através da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o que diz respeito ao licenciamento ambiental para fins de regularização fundiária. E aí eu queria até aproveitar, falar um pouco da importância disso, em função até da experiência que eu tive quando passei pela Secretaria de Habitação, aonde justamente um dos aspectos que nós tratávamos lá, e continua sendo tratado, diz respeito à regularização fundiária dessas áreas, que muitas vezes estão em área de APP, e que ficava dificultado ou com dúvidas com relação à forma de fazer esse licenciamento, as competências. Então, acho que essa lei aqui ela é importante porque ela define claramente a questão da competência e, com certeza, isso vai gerar uma agilidade muito maior, porque nós vamos estar realizando essa análise de licenciamento
com os órgãos aqui de Campinas, através dos técnicos da Secretaria, que conhecem a realidade do município, que têm condições de estar muito mais presente nas áreas que estarão passíveis de regularização, porque aqui também nós estamos tratando, senhor presidente, de áreas consolidadas. Quer dizer, isso só pode acontecer em áreas consolidadas, onde você já tem uma realidade, muitas vezes, de 30 anos, de 20 anos, ou seja, ela não tem mais uma situação de reversibilidade. Muito embora medidas tenham que ser tomadas para garantir o que a lei prevê com relação às regularizações de áreas urbanas no licenciamento ambiental. Então, por isso que eu reputo a maior importância o debate e pedirei aos nobres vereadores que votem o quanto antes essa matéria, porque isso agilizará toda uma série de pendências que existem, são mais de 200 áreas que existem na cidade, que aguardam a regularização. E, com certeza, essa lei vai dar os instrumentos legais para a Secretaria do Verde poder fazer isso com a melhor prática técnica que eu sei que eles já dispõem de qualidade e competência. Então, seriam essas, presidente, as palavras iniciais e agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, vereador André Von Zuben. Já passo a palavra para os representantes do Executivo. Vocês fiquem à vontade sobre a exposição que vocês vão fazer. Isso. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o presidente da Comissão de Legalidade e Justiça da Câmara Municipal de Campinas, vereador Tiago Ferrari, quem convidou a Secretaria do Verde, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, para um debate de suma importância. Gostaria de cumprimentar o vereador André Von Zuben, especialista na área, já trabalhou com a gente lá na Prefeitura, conhece bem a realidade do município e as pendências de ordem urbanística e ambiental. Já de início, também gostaria de dizer que essa é uma questão fulcral para a Secretaria do Verde, para o governo municipal, porque as questões ambientais elas estão extremamente conectadas à questão urbana. E trabalhar no manuseio da sustentabilidade para a cidade informal é um desafio, e é um desafio que nós estamos enfrentando e já externando respostas junto da estrutura da administração pública municipal. Um exemplo desses é que foi criada a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável neste governo. Na estrutura da secretaria foi estipulada uma coordenadoria específica para poder dar apoio às obras e empreendimentos municipais. É uma equipe concursada de biólogos, engenheiros agrônomos, engenheiros civis, geólogos, para poder trazer para as questões públicas e nelas inseridas a regularização fundiária, os estudos ambientais adequados para que se dê, então, não só a urbanidade, mas também a proteção do meio ambiente e a qualidade de vida para a população que vai ser afetada pelo processo de regularização fundiária e pelo seu entorno. Então, vamos passar a uma apresentação rápida que nós fizemos sobre o projeto de lei 49/2015, que, então, vai tratar sobre licenciamento ambiental para fins de regularização fundiária de interesse social e intervenções de área de preservação permanente, APP, no município de Campinas. O porquê desse projeto de lei? Nós já iniciamos, junto do processo de municipalização de licenciamento ambiental, há uma série de análises, tanto de empreendimentos imobiliários, quanto de infraestrutura, quanto de atividades potencialmente poluidoras, intervenções em áreas verdes, todas de impacto local. Esse já é um processo que Campinas experimenta desde 2010 e, mais recentemente, com informatização do processo, com licenciamento ambiental online, ou seja, inserido no nosso licenciamento ambiental não existe mais papel. Existem documentos técnicos em que o empreendedor ou interessado, seja ele público ou privado, o faz digitalmente. As análises dos conselhos e da comunidade é feita também digitalmente, através da oitiva do CONDEMA, do CONGEAPA. E
as licenças ambientais também são emitidas online. Isso é um ganho qualitativo e quantitativo. O procedimento ele é mais célere e ele é mais qualitativo porque ele é público. Hoje, por exemplo, todos os conselheiros do CONDEMA têm acesso a qualquer documento emitido pela Prefeitura em sede de licenciamento ambiental online. E resta também o licenciamento ambiental de regularização fundiária. E aí, esse projeto de lei culmina o processo, então, que nós já iniciamos, já emitimos 4 certificados de regularização fundiária e faltava aqueles casos em que a intervenção é em área de preservação permanente. Só rapidamente para explicar o que é a área de preservação permanente, é a mata ciliar do rio. Existe um recurso hídrico, um córrego, um rio, um ribeirão, existe uma limitação ambiental administrativa no entorno desse córrego, e isso se chama, pela legislação ambiental, que é o Código Florestal, área de preservação permanente. Então, para a gente fechar esse processo qualitativamente de regularização fundiária, esse projeto de lei irá conferir competência à Secretaria do Verde, por meio do Departamento de Licenciamento Ambiental, a competência e atribuição de analisar e emitir os documentos ambientais hábeis. E como o próprio vereador disse, a questão da regularização fundiária, ela não é uma especificidade campineira. Infelizmente, essa é uma mazela das grandes cidades, né? Nós não apresentamos, não só em Campinas, ocupação desordenada das cidades. Esse é um problema. A clandestinidade, a irregularidade, as favelas, as ocupações e os núcleos são questões urbanas que devem ser equacionadas, até porque a maior parte da população ela é de baixa renda, são famílias hipossuficientes. Então, essa é uma questão que deve ser enfrentada multi e interdisciplinarmente. E nós temos como base o Plano Municipal de Habitação. Lá foi feito um estudo com base no plano diretor vigente, que demanda qual é a carência do município em termos de regularização fundiária. E a regularização fundiária ela vai, então, unir 2 questões fundamentais, que é o direito à moradia, ele é um direito constitucional, ele é um direito extremamente importante, as famílias precisam ter habitabilidade, dignidade humana e recuperação das áreas degradadas e aquelas, principalmente, que têm preservação ambiental. As áreas de várzeas, as áreas de preservação permanente, como é o caso do presente projeto de lei. Esse processo inclui medidas jurídicas, né, por isso temos aqui a representação da Secretaria de Assunto Jurídico, que são extremamente importantes também, tem uma legislação e um processo embasador, urbanísticas, ambientais e sociais. E ela vai visar integrar esses assentamentos clandestinos e irregulares ao contexto da cidade formal, ao contexto da legalidade. E aí, sim, finalmente, garantir o direito básico da cidadania. E qual é a legislação que esse projeto de lei se baseia? Bom, preliminarmente, a lei federal que instituiu o programa Minha Casa Minha Vida, a Lei Federal 11.977 de 2009. Lá, em seu artigo 46, ela define regularização fundiária como conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também, a lei federal, no seu artigo 47, inciso 7º, considera-se regularização fundiária de interesse social aquela de assentamentos regulares ocupados predominantemente por população de baixa renda, nos casos em que a área esteja ocupada de forma mansa e pacífica, pelo menos 5 anos, de imóveis situados em ZEIS, que é um zonamento específico, né, de regularização, e de áreas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios declarados de interesse para implantação de projetos de regularização fundiária de interesse social.
Então, vejam que esse projeto de lei ele está muito focado à regularização fundiária de interesse social. Nós não focamos a regularização fundiária de interesse específico. E um dos maiores destaques desta Lei Federal de 2009 é a possibilidade de se promover a regularização fundiária de interesse social justamente em áreas de preservação permanente. Áreas essas ocupadas até 31 de dezembro de 2007, então a própria lei determina uma periodicidade para tanto, inseridas em área urbana consolidada, desde que estudo técnico comprove que essa intervenção implica em melhoria das condições ambientais em relação à ocupação urbana anterior. E quem fará esses estudos técnicos? A Secretaria de Habitação, no que tange a questão urbanística e jurídica, e a Secretaria do Verde, no que tange as questões ambientais, através da coordenadoria do CTAlpes. E quem define as dimensões de área de preservação permanente é o Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. E consta que na regularização fundiária de interesse social de assentamentos inseridos em área urbana consolidada e que ocupam APP, a regularização será admitida por meio de aprovação do projeto de regularização, justamente com base na lei do programa Minha Casa Minha Vida. O Código Florestal se inspirou na então vigente Resolução CONAMA 369, que determina parâmetros diferenciados para a ocupação dessas famílias em área de preservação permanente, flexibilizando algumas metragens e alguns parâmetros técnicos justamente para compatibilizar essas ocupações ao tecido urbano. Em nível municipal, nós temos a Lei Municipal 11.834, de 2003, que dispõe sobre a regularização de parcelamento do solo, né? Essa legislação, basicamente, que a Secretaria de Habitação manuseia. Temos também dois provimentos da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o 18 de 2012, que já afirma que a aprovação municipal corresponderá ao licenciamento urbanístico do projeto de regularização fundiária, bem como licenciamento ambiental, se o município tiver Conselho de Meio Ambiente e órgão ambiental capacitado. Bom, nós temos Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele é deliberativo, extremamente atuante, e nós temos órgão ambiental capacitado por meio da Secretaria do Verde, criada em 2013. E o provimento que sucedeu ao anterior segue a mesma linha, reafirmando a competência do município tanto para o licenciamento urbanístico quanto para o licenciamento ambiental de ocupações atinentes à regularização fundiária. A base do provimento, o norte do provimento, é basicamente o artigo 53 da Lei Federal 11.977, que cuida do programa Minha Casa Minha Vida, em que confere, sim, ao município essa competência, também aduzindo, né, o Conselho de Meio Ambiente e o órgão ambiental capacitado. E o município tem uma sólida legislação de licenciamento ambiental, aprovada também neste governo, por meio da Lei Complementar número 49, de 2013, e o atual Decreto 18.705, que sustenta um capítulo específico para as ações relacionadas à regularização fundiária. E essa regularização fundiária ela vai se dar, conforme o artigo 119 do decreto, em consonância com o Plano Municipal de Habitação de interesse social. E, por fim, nós temos aqui uma estrutura, como eu falei inicialmente, da Secretaria do Verde, que está capacitada, tanto legalmente como tecnicamente, para dar vazão às demandas de processos de obras públicas, neles incluídos regularização fundiária. É a Coordenadoria Setorial de Apoio de Licenciamento Ambiental de Obras, Atividades e Empreendimentos Municipais. Então, nós temos um corpo técnico ambiental que visa, sim, em última razão, dar sustentabilidade para todas as aprovações de obras, serviços e atividades municipais. E regularização fundiária, exatamente, ela é um dos nossos nortes e das nossas missões lá na Secretaria do Verde. Então, por fim,
é basicamente uma rápida alusão a todo o fundamento, né, que foi precedido da análise e da elaboração do presente projeto de lei. Aqui ficam os contatos, então, do nosso prefeito, do nosso vice-prefeito e do secretário Rogério Menezes, no qual a gente representa neste momento. Muito obrigada a todos e a todas. Nós que agradecemos. Quer fazer alguma... Valéria. Alô? Ok. Bom, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, o vereador André Von Zuben, que já foi meu chefe na Secretaria de Habitação. Tive muito prazer em trabalhar com o senhor. Todos os presentes. Bom, a doutora Andréia já esgotou o assunto, né? Explicou muito bem. Ela é. Eu sou aluna da doutora Valéria. Imagina. E eu só gostaria de acrescentar assim, que o tema da regularização fundiária, ele ainda é polêmico, né? Mas a legislação vem a cada dia se aprimorando. E acho que a gente tem que reconhecer esse passivo, né? Deixar preconceitos de lado. E esse projeto de lei que a gente está discutindo hoje, ele conseguiu juntar dois temas muito delicados, que são a regularização fundiária e a questão ambiental, que sempre gera muita cautela, né, de todos os envolvidos, mas que, na verdade, essa competência municipal para fazer o licenciamento ambiental, ela já foi atribuída ao município desde a Lei 11.977, como a doutora André já apresentou, que ela é a lei que trata do programa Minha Casa Minha Vida, e ela trouxe um capítulo muito importante sobre a regularização fundiária, reconhecendo no município o ente mais capacitado para tratar desse assunto, porque ninguém melhor do que o funcionário do município para conhecer as peculiaridades da cidade, né? Lembrando, assim, até a Secretaria de Habitação, por exemplo, o pessoal lá, as assistentes sociais, elas conhecem os moradores pelo nome. Então, eu acho que o tratamento que o município dá para a regularização, assim, sem querer desmerecer o tratamento do Estado, sempre muito sério, mas o tratamento do município ele é mais pessoal. Então, a lei federal ela trouxe essa atribuição para o município, né? O artigo 53, né, que trata da regularização de interesse social. No parágrafo 1º, ele diz que a aprovação municipal ela corresponde ao licenciamento urbanístico, que é feito pela Secretaria de Habitação, e o licenciamento ambiental, desde que a prefeitura ela tenha o Conselho do Meio Ambiente e um órgão ambiental capacitado, que é o caso de Campinas, né? Então, assim, e o Código Florestal ele corroborou esse entendimento, né, quando ele trouxe essa possibilidade da intervenção em APP para fins de regularização fundiária de interesse social. Então, esse projeto de lei complementar 49/2015, ele só vem a contribuir para consolidar uma competência municipal que já existe e para evitar qualquer tipo de questionamento ou um eventual conflito positivo ou negativo de competência, o Estado fala, não, eu que faço, o município fala, não, vamos né, colocar um ponto final na história e o município assumir essa competência. Eu acho que, basicamente, é isso que esse projeto tem a contribuir, né? E sem deixar de considerar que não é só uma questão formal. O município de Campinas ele tem abordado a questão da regularização fundiária de uma forma muito responsável, né, até hoje, consciente, removendo as pessoas que estão em situação de risco, que isso é uma condição sine qua non para a regularização, não existe regularização formal apenas, existe um cuidado com a vida dessas pessoas e um cuidado também com o meio ambiente. Eu acho que essas questões elas têm que caminhar juntas e Campinas só tem a ganhar com a aprovação desse projeto de lei. Acho que é só isso. Se alguém tiver alguma dúvida e eu tiver possibilidade de esclarecer, eu estou à disposição. Nós agradecemos. Gostaria de registrar, muitas vezes eu tenho feito audiência pública e tenho cobrado a presença dos secretários, mas a gente precisa ser justo também.
37ª audiência pública, salvo o melhor juízo. Mas eu gostaria de registrar o brilhantismo do trabalho de vocês duas. Aqui, até na página 16 do processo, tem uma procuradora que eu prezo muito, doutora Valéria, também sou xará, Biroli, e ela ressalta do bem lançado parecer feito pela Valéria Alcausa. Então, eu estava olhando o parecer aqui, realmente um parecer muito bem fundamentado, muito bem feito. Eu acho que a gente tem que ressaltar isso, vindo do funcionalismo público, vindo de questões, como vocês lembraram, muito delicadas. Eu acho que é importante a gente registrar isso. Quando a gente vê funcionários públicos, servidores públicos comprometidos e que bem exercem sua função. Então, eu sempre analiso as questões legais e sempre questiono bastante e vejo aqui que foi muito bem fundamentado. Obrigada. E eu gostaria de registrar, inclusive registrado também pela Valéria, também sua xará, também a apresentação sua, muito boa. Aliás, eu gostaria de solicitar, ver se tem a possibilidade de mandar esses... Já está no computador do senhor. Se puder passar, então, para a gente ter por e-mail, que é muito importante. Eu acho que, da minha parte, eu vi que vocês têm a noção da responsabilidade e têm a noção do cuidado que se deve ter quando mexe, principalmente, como bem frisado por você, com duas situações muito delicadas e muito agudas, que é a questão fundiária e a questão ambiental. Então, gostaria de registrar isso, que é fundamental e importante quando a gente vê isso, né, André? É fundamental. Abro a palavra para quem... O André quer fazer algumas considerações. Então, André, você tem a palavra. Presidente, acho que foi importante esse seu registro, porque eu quero também fazer aqui um testemunho. Nossa 33ª audiência, então nós já estamos aqui com... Tem dia que no mesmo dia tem 2 audiências, então é bastante coisa. Mas, olha, brilhante a apresentação. Brilhante, assim, detalhadamente, tirando todas as dúvidas, colocando a fundamentação legal. A gente devia até, inclusive, sugerir que todos que vierem aqui façam como elas, que deram um show mesmo de apresentação. Então, eu queria parabenizar, porque isso é muito importante, porque é a oportunidade de trazer os elementos que levaram à consecução desse projeto de lei de forma a esclarecer. Nós estamos aqui falando para toda a cidade, através da TV Câmara, ao vivo, está nos anais do processo, tudo aqui vai ficar registrado taquigraficamente nos anais da aprovação dessa lei. Então, quanto mais a qualidade da exposição, dos detalhes que levaram, isso é fundamental, né? Até para dirimir dúvidas. No caso, parece que a coisa está bastante pacificada, porque ela é uma sequência de um acúmulo já ocorrido no município. Mas, de qualquer sorte, é passível de se debater, mas com a clareza e a exposição, isso ajuda muito todo o debate, porque isso também vai ter que ser aprovado aqui pelos vereadores. Então, vocês, com essa fundamentação, nos ajudam a esclarecer aos vereadores a necessidade e a correção dessa medida. E aí eu queria só também fazer um elogio também ao corpo técnico da Prefeitura, tanto da habitação, que tem essa preocupação, que a doutora Valéria falou, tanto todas as áreas, técnica, social, os procuradores que lá atuam, mas também os procuradores da casa, viu, presidente? Porque esse amadurecimento fez de Campinas um exemplo, inclusive. Ainda na década passada, muitas vezes as cidades tinham dificuldade em levar a registro de cartório medidas que já estavam na legislação por dificuldade de entendimento. E esses provimentos que ela se referiu, muitos foram baseados em posturas que Campinas defendia. Teve uma, inclusive, que nós tivemos que recorrer ao juiz corregedor para que se fizesse o registro cartorário. E já existia lei na época, mas assim, havia uma resistência, havia uma dificuldade de entendimento. Mas eu acho que Campinas, ele vem avançando na formulação pela responsabilidade do trato e da firmeza legal, de consistência, porque, como se falou, né, não se trata simplesmente de levar a registro, de fazer a regularização pro forma, não. Ela tem que ser precedida de uma série de questões, como foi lembrado, a questão de área de risco, como a questão de infraestrutura, que tem que ser adequada. Aliás, isso, inclusive, da infraestrutura, é o que possibilita reduzir, inclusive, os impactos ambientais. Então,
eu acho que assim, a gente tem aqui uma felicidade muito grande de ter na Prefeitura uma qualificação que cada vez amadurece mais. E essa lei, então, ela vem agora coroar essa definição de competência para que a gente tenha, eu acho que, um passo a mais nesse processo. Então, parabenizar em nome de vocês, toda a equipe, que eu sei que são, e a própria doutora Valéria, que aí emitiu, ela também tem uma boa familiaridade com as questões urbanísticas da nossa cidade, então, sem dúvida, se reveste até de um elogio até mais profundo. Então, parabéns a vocês, em nome de vocês, toda a equipe, que eu acho que nós temos que, cada vez mais, acho que Campinas dá o exemplo, ela ajuda a outras cidades que se baseiam na nossa legislação para poder avançar nessa área ambiental. Muito obrigado, senhor presidente. Que agradeço, abro a palavra para alguém que quiser se manifestar. E deixar claro para vocês duas, viu? Eu, quando eu presido a audiência pública, uma das coisas que eu tomo cuidado é deixar bem claro aqui que a gente está aqui para indagar, para exaurir qualquer contestação, qualquer dúvida. Já teve secretário aqui que quis até me pautar, porque eu falei, quem pauta aqui é a Câmara e toda a discussão vai ser levada e a gente vai ter que defender em plenário. Então, foi uma grata surpresa. O André também teve a felicidade de trabalhar no Executivo. Eu fui subprefeito e fui presidente desta casa, e eu vi a diferença que faz quando os funcionários estão comprometidos, estão entusiasmados, estão sendo valorizados, isso faz diferença. Então, queria ressaltar mais uma vez a importância da exposição, porque nem foi uma debate, porque a exposição foi tão bem feita. Eu acho que é importante a gente ressaltar para o público presente, para os telespectadores da TV Câmara, e que, André, que a gente mantenha esse padrão. Eu acho que é importante. Tanto é que eu solicitei justamente a sua apresentação, porque eu sei que nos debates que a gente tiver aqui dentro da casa, eu vou defender todos os subsídios, todos os pontos levantados por vocês. Então, parabéns a vocês, a equipe de vocês. Eu acho que é dessa forma que a gente faz diferença, que a gente faz os bons debates, os debates construtivos. E, a 12:11, declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo todo o público presente, todos os telespectadores da TV Câmara e todos os funcionários aqui da Câmara que ajudaram aqui para que a gente pudesse estar aqui presente realizando essa audiência pública. Mais uma vez, registro a presença do vereador líder de governo, vereador André von Zuben, da Valéria Alcausa Lopes, procuradora da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, representando o secretário Mário Orlando de Carvalho, Marcelo Negrão, representando o vereador Arthur Orsi, e Andréa Cristina Struckel, supervisora departamental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Sustentável, do Rogério de Mello, secretário. E o mais importante, prima da minha médica, doutora Lúcia Struckel. Então, declaro encerrada a presente audiência pública. Encerrada a transmissão ao vivo dessa audiência pública, você continua com a programação da TV Câmara Municipal de Campinas. Não se esqueça que amanhã, na edição inédita do jornal Câmara Notícia, você confere mais detalhes dessa última audiência que aconteceu aqui na Câmara Municipal. Nós agradecemos a sua companhia e continue com a nossa programação.